Bom dia, boa tarde, boa noite. Turma de Mecânica Básica, aula 12, tá? Análise estrutural, que é as máquinas simples, tá, pessoal? Essa é uma aula bem interessante, uma aplicação direta das equações de equilíbrio que a gente já aprendeu, tá bom? Primeiro, o que é estaticidade e estabilidade, tá? Veja bem, quando você tem uma estrutura e ela é restringida, tá? Óbvio, tem que ser restringida para não se mover, né? E o número de incógnitas é igual ao número de equações, então você pode resolver, tá certo? Então é dita uma estrutura isostática, beleza? Isostática. Agora, quando o número de incógnitas é maior que o número de equações, você não consegue resolver aqui na mecânica, tem que ir para a RESMAT, né? Então a estrutura é chamada de hiperestática. Hiperestática, tá certo? Aí essa estrutura também está em equilíbrio, só que para resolver ela dá mais trabalho. Agora tem estruturas que têm número de equações menor, número de incógnitas menor que de equações, tá? Essas estruturas elas não estão restringidas, tá? São estruturas muitas vezes instáveis. E aí é dito que o equilíbrio a estrutura é hipostática, tá? Então, isostática, quando está em número de equações igual ao número de incógnitas, você resolve de boa. A hiperestática é quando você tem mais incógnitas que equações, não dá para resolver simplesmente, né, aqui no curso. E a estrutura hipostática é quando tem mais equações do que incógnitas, você tem uma estrutura que não está restringida, tá? Ela pode estar instável. Aí, veja bem, quais são as equações, números de incógnitas externos, tá? As incógnitas externas são as reações de apoio, beleza? Agora, as incógnitas internas são os esforços internos, tá? Que muitas vezes você deve considerar, tá? É quando a estrutura é uma estrutura fechada, tá? Aí você tem um esforço interno, tá? Então, E de externo e I de interno, tá? Por enquanto, vocês não viram nenhuma incógnita interna ainda, tá? Agora, o número de equações de equilíbrio, você tem também as equações externas, tá? No plano, você tem 3 equações e no espaço você tem 6. Isso aqui você já aprendeu, tá certo? Mas tem as equações internas, quando você pode obter mais uma equação. Essa é a grande novidade desse capítulo, dessa parte aqui, dessa aula. Que muitas vezes, quando o sistema tem uma rótula, né, a rótula é um pino, tá? Quando esse pino está interno ao sistema, a gente chama de rótula. Tá? Essa rótula gera mais uma equação, tá? Chamada equação interna, beleza? As equações externas você já conhece, e a equação interna é quando tem uma rótula, tá? Bom, então esse G é o chamado grau de estaticidade ou hiperestaticidade. É o número de incógnitas menos o número de equações. Se isso der zero, a estrutura é isostática, tá certo? Tem um critério que foi apresentado por um pesquisador chamado Susskind, em que esse G, né, é o número de incógnitas externas, é o GE, menos o número de equações de equilíbrio interno e externo. E GI é o número de incógnitas internas. Ou também, o GE é o grau de hiperestaticidade externa e o GI é o grau de hiperestaticidade interna. Então, como é que fica isso? O que é isso? Então, eu vou até escrever aqui no caderno para você olhar, tá? Então, esse G é igual a GE mais GI, tá certo? Então, o que é o GE? Então, GE
O G é o número de equações menos o número de incógnitas externo. E o GI é o número de equações menos o número de incógnitas interno. Tá? Isso aqui é chamado grau de estaticidade externo. Isso aqui é o grau de estaticidade interno. Tá? Em geral, você não teve GI ainda, você nunca viu isso aqui. Só tem o GE. Em geral, você tem 3 equações com 3 incógnitas. Então, esse Gzinho aqui é 0, porque isso aqui é 3 menos 3 dá 0. Tá? Ou 6 menos 6 dá 0 se for espacial. Agora tem essa parte nova aqui, tá certo? Então, nós vamos ter 3 tipos de equilíbrio, né? O equilíbrio estável é aquele que você perturba o sistema e ele volta na posição de equilíbrio. Né? Você dá um tapinha aqui na bolinha, ela oscila e para. O instável, ele está numa posição em que se você perturbar ele foge da estabilidade, ele desaba, tá certo? O equilíbrio indiferente é aquele que se você dá um toque, a bolinha para e não se move, tá? Então esse é o equilíbrio chamado indiferente, ela se move um pouquinho e já para, tá? Não tem oscilação, né? Não tem oscilação nem desabamento, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho, ó, vamos fazer aqui uma conta rápida. 3, aqui tem duas, essa aqui quando tem essa perninha aqui para baixo, o triângulo com perninha é um pino. O triângulo com 2 linhas é tipo um balancinho, um rolete e tal. Então aqui eu tenho 2 incógnitas e aqui eu tenho mais uma, são 3. 3 incógnitas externas, eu tenho 3 equações externas, então o GI dá 0, tá certo? Aqui também eu tenho 3 incógnitas externas, que são as reações de apoio, né, no engastamento. 3 equações, GI é 0. Aqui eu tenho 2 incógnitas e aqui eu tenho 2 incógnitas, tá certo? São 4 incógnitas, mas o sistema aqui só tem 3 equações. Ah, não, aqui eu tenho só uma, né? Não é assim, né? Aqui só uma. Eu tenho só uma equação aqui e uma equação aqui. Então eu tenho GE vai ficar menos 1, né? Que o número de equações, de equações são, desculpa, o número de equações, vamos voltar aqui, espera um pouquinho, ó. Eu coloquei errado aqui, né? Vamos voltar no caderno, vamos corrigir o caderno. Eu estava vendo agora que... Tá. Vamos voltar aqui, pessoal. Só um minutinho. Aqui tá errado, né? Vamos corrigir aqui. Quem comanda aqui são as incógnitas, né? Então, vamos... É o contrário do que eu escrevi aqui, tá? Então, G é, na parte externa, é o número de incógnitas menos o número de equações externas mais o número de incógnitas menos o número de equações externas. Essa aqui é interna, perdão. Tá? Então, nesse caso que a gente acabou de mostrar aqui, tá? Opa, peraí. Nesse caso aqui, que a gente acabou de mostrar, então ficaria assim, G, número de incógnitas, 2 mais 1, 3. Equações também são 3. 3 menos 3 dá 0, isostático. Aqui são 3 incógnitas, engastamento, né? 3 menos 3 dá 0, tá? E aqui você vai ter 2 incógnitas, que são como se fosse 2 balancinhos, né? Ou como se fosse 2 roletes. Então, vai ficar 2, eu tenho 3 equações. 2 menos 3 dá menos 1. E quando G dá menos 1, é que o sistema é instável, né? É um sistema hipostático. Qualquer perturbação em X aqui, ele começa a andar, tá certo?
Então aqui é uma isostática e aqui é uma hipostática. Então o G dá negativo, tá certo? Beleza? Vamos ver esse outro aqui, ó. 1, 2, 3. Eu tenho 3 equações. 3 incógnitas, tá certo? E o sistema me dá 3 equações. Será que ele é estável? Porque aqui não tem restrição no eixo x. E esse outro aqui, ó, eu tenho 2, mais 1, 3, mais 1, 4. 4 equações e somente 3, 4 incógnitas e somente 3 equações. Então aqui vai dar G igual a 1. Essa aqui é hiperestática. E essa aqui, o que você acha? Essa aqui é hipostática, porque ela não é restringida, né? Então tem que ter um bom senso aqui. Mesmo que o G dê 0, muitas vezes você tem que usar bom senso. Falar assim, puxa vida, isso aqui ele pode andar em X, né? Foi mal feita essa restrição aqui, então ela é hipostática. E esse é hiperestática, né? Porque tem mais incógnitas do que equações, certo? Por exemplo, aqui, ó, né? Aqui o G dá negativo, porque eu tenho 2 incógnitas, eu tenho 3 equações. 2 menos 3 dá menos 1. O sistema vai andar no eixo X aqui. Isso aqui é hipostática, é instável. E essa aqui, eu tenho 2 aqui e 2 aqui. 4 incógnitas. Eu só tenho 3 equações. Então o G vai dar 1. É um sistema hiperestático. Então o grau de hiperestaticidade é 1, porque deu 1 G. E essa aqui? Essa aqui deu 3 aqui e uma aqui, 4. 4 incógnitas, só tenho 3 equações. Então o G dá 1. Então é hiperestática e o grau de hiperestaticidade dá 1. Tá certo? Essa aqui hipostática é instável, tá? Agora, isso aqui, pessoal, é a novidade, tá? Você poderia pensar assim, puxa vida, aqui eu tenho 2 incógnitas, mais uma, 3, e mais uma, 4, tá certo? 4. Aí, você tem 3 incógnitas, né? 3 equações. 4 menos 3 dá 1, tá? Só que aqui eu também tenho uma rótula ou uma articulação. Então, entre essa barra e essa, eu tenho uma articulação que é essa bolinha. É como se essa barra fosse presa nessa por um pino, tá? Por um pino. Esse pino, chamado de rótula, te dá mais uma equação, tá? Que nesse pino, como esse pino ele pode fazer isso, ele pode fletir, né? Porque quando você tem um pino, ele pode girar, certo? Nesse ponto, o momento somado tem que dar 0, tá? E aí, por causa que é uma rótula, eu tenho uma equação a mais. Só que, quando eu monto essa equação, eu corto o sistema aqui, tá? Eu corto aqui e posso pegar só o lado direito ou só o lado esquerdo, para analisar a rótula, para analisar essa quarta equação. Então, neste caso, eu tenho assim, que o GE dá 1, tá? O GE dá 1, ó. Você tem 4 incógnitas, né? E tenho 3 equações. Então, o GE dá 1. Mas e o GI? O GI são as equações internas. Essa rótula é uma equação interna, tá certo? Então, esse GI aqui, eu tenho 0 incógnitas e uma equação, daria menos 1 esse GI. Aí ficaria menos 1 com mais 1 daria 0. Seria um pouquinho diferente do que está aqui. Vamos fazer aqui no meu caderno para você ver, tá? Então, na parte interna, essa aqui é a novidade por enquanto, que a rótula te fornece mais uma equação, tá? Então, se você olhar aqui o caderno, você teria assim, ó, nesse exemplo aí, você teria incógnitas, você tem 4, e equações você tem 3 na parte externa. Mas, na parte interna, você não tem nenhuma incógnita ainda, mas você tem uma equação da rótula, tá certo? Aí ficaria assim, ó, 4 menos 3 dá 1,
aqui dá menos 1, daria 0. O sistema é isostático, dá para resolver. Em outras palavras, se você pegar o sistema e for resolver isso aqui, você vai ter 4 incógnitas, mas só 3 equações. Aí a quarta equação que você faz, você corta aqui, e soma os momentos aqui e fala que os momentos aqui dá 0. E o momento que dá 0 aí, o momento fletor tem que ser 0, no ponto C, é porque ele pode fletir, né? Isso aqui é só um pino não está soldado, engastado, ele pode girar, certo? Então no ponto C o momento é 0. Tá? Então, você tem 4 incógnitas, você tem as 3 equações, mas a equação inicial é que o momento aqui na rótula é 0. Aí como é que você vai fazer essa quarta equação? Você vai cortar o sistema aqui, pessoal. Vai desenhar só o lado direito ou só o lado esquerdo. Você que sabe, tá? E faz o equilíbrio naquele ponto. Naquele ponto não é equilíbrio, é só o momento. Só o momento nesse ponto, tá? Não tem equilíbrio não, tá? Então, o número de equações a mais é o número de barras ligadas pela rótula menos uma. Então você veja, aqui eu tenho uma equação a mais, por quê? Eu tenho 2 barras ligadas pela rótula. 2 menos 1 dá 1, tá certo? Então aqui, por exemplo, 2 barras ligadas por uma rótula. 2 menos 1 dá 1, tem mais uma equação. Aqui eu tenho 3 barras ligadas por uma rótula. Então vai ficar 3 menos 1 dá 2. Isso aqui não é muito usado, não é muito estável, não é muito estável, né? Essa aqui é mais estável. Aqui você tem 2 barras, que essa aqui, ó, ela é inteiriça, né? A rótula só atinge essa, só essa barra que gira. Então, vai ficar 2 barras menos uma rótula dá uma equação. Aqui tem uma equação a mais, aqui tem 2 a mais, aqui tem uma a mais, tá certo? E se este G do final der 0, então a estrutura é isostática, tá certo? Agora vamos ver um pórtico. Esse pórtico, por exemplo, pórtico é como se fosse um arco, né? Um arco de entrada de uma igreja, a estrutura que sustenta uma treliça, do telhado, a parte da frente, um corte, né? Então o arco sempre tem que estar preso no chão, né? Geralmente você um ramo você prende com um pino, e o outro ramo você só coloca apoiado, né? Aqui é um balancinho, um rolete, tá certo? Então aqui eu tenho um sistema, tá? E aqui eu tenho assim, ó, 2 mais 1, 3 equações, 3 incógnitas, eu vou ter 3 equações. Esse sistema aqui, como você já aprendeu até hoje, então o grau de estaticidade aí dá 0, né? Ele é um sistema isostático. Aqui é a mesma coisa, tá? Você tem aqui 3 incógnitas, 2 aqui e uma aqui. Você vai ter 3 equações, também dá isostático. Agora, e esse aqui? Esse aqui é chamado pórtico triarticulado. Na parte de cima, onde você junta o lado esquerdo e direito, você põe uma rótula. O que acontece? Você põe 2 pinos aqui embaixo. Então não anda em X nem Y. Então você tem 4 incógnitas. E você vai ter 3 equações. Mas a rótula te dá mais uma equação. Então você vai ter 4 equações com 4 incógnitas. E aí o G vai dar 0. Então aqui também é isostático. Tá certo? Né? E aqui também isostático, e aqui também isostático, porque o G total vai dar 0, tá certo? Agora, veja bem, esse caso aqui é o mesmo que antes, né? Você tem 4 incógnitas, você vai ter 4 equações, as normais e mais o momento igual a 0 na rótula. Agora, já esse cara aqui, isso aqui é isostático. Esse cara aqui só tem 4 equações, mas só vai ter 4 incógnitas, mas somente tem 3 equações. Então aqui o G vale 1 é hiperestático, de grau 1. Esse aqui, isso aqui, pessoal, é a simbologia de um engaste. Então aqui tem 3 mais 1, 4.
você tem 4 incógnitas e 3 equações. Então você tem G igual a 1, sistema hiperestático de grau 1, tá certo? Então aqui o G é 0, aqui o G é 1, o G é 1, tá? Agora que vem o tal da incógnita interna, é quando você fecha aqui, tá certo? Aí você tem um sistema fechado, chamado tirante, né? Tá certo? O que acontece? Quando você tem um tirante, o que acontece então? Vamos pensar aqui, ó. Você tem 4 incógnitas, 2 aqui e 2 aqui. Não, aqui você tem, 3 incógnitas externas, né? 2 aqui e uma aqui. E uma incógnita que é a tração ou compressão aqui no tirante, tá? Força normal. Então você tem 4 incógnitas. Externamente o sistema está ok, 3 e 3, mas internamente você tem uma. Então o G externo é 0, mas interno tem 1. Então você tem uma estrutura hiperestática. Não dá para resolver por métodos normais, né? Então você tem aí o tirante, tá? O que acontece? Agora você põe em vez de você fechar assim com uma haste dura, você fecha com um pino. Aí você tem uma rótula aqui em cima. O que aconteceu? Você vai acrescentar uma equação. Então aqui você tem 3 externas, incógnitas, com mais 3 equações. Então dá 0. Aí você tem uma incógnita interna, que é o tirante, mas você também tem uma equação interna, que é a da rótula. Aí também dá 0. Então 3 menos 3 é 0, 1 menos 1 é 0, 0 mais 0 dá 0. E aí você tem uma estrutura isostática, tá certo? O G total é 0. E essa aqui é a mesma coisa, é o mesmo pórtico, você tem um tirante e tem uma rótula bem aqui. Esse aqui então vai ficar 3 incógnitas com 3 equações dá 0. E internamente você tem uma incógnita do tirante com uma equação aqui também, o menos 1 dá 0. Então o G total dá 0, dá para você resolver isso aqui também, tá? Essa primeira não dá para resolver, porque daí é hiperestática, tá certo? Aí, por exemplo, o arco, né? Um arco normal, né, você tem 2 aqui e uma aqui, você vai ter 3 equações com 3 incógnitas da isostática. Só que em geral, pessoal, o arco você nunca deixa aqui um rolete. Porque em geral esse arco sofre forças aqui em cima e ele vai ser comprimido, ele vai ser tracionado, ele vai querer expandir esse B para lá, tá? Então esse tipo de ajuste aqui geralmente nunca é feito, tá? Porque esse B vai andar. Quer dizer, nós aqui na mecânica, isso aqui para nós é estável porque a gente acha que esse arco é rígido. É totalmente rígido, porque a mecânica só lida com objetos rígidos. Mas em resmate, você sabe que esse arco ele vai ceder um pouco. Vai empurrar esse ponto B, então, em geral, o pessoal também trava o ponto B. Assim. Tá? Aí aqui já é hiperestática, tem 2 incógnitas aqui, 2 incógnitas aqui, dá 4. Só tem 3 equações, aí dá 1, não dá para resolver. O que acontece? Em geral, todos os arcos, aqui em cima, o pessoal fecha com um pino. Tá? Aqui você tem um pino. Esse pino resiste bem às compressões, né? E às trações. Então, você vai obter mais uma equação aqui. Então, você vai ter 4 incógnitas externas, tá certo? 4 externas. E você vai ter 3 equações externas. Aqui vai dar 1. Mas na parte interna, você não tem nenhuma incógnita e tem uma equação. Vai dar menos 1. 1 menos 1 dá 0. E aqui você vai ter a isostática. Dá para resolver. Essa aqui, pior ainda, aqui você tem uma estrutura engastada e aqui uma estrutura de pino. 3 mais 2, 5. 5 incógnitas, 3 equações dá 2. Né? O G dá 2 é uma hiperestática de grau 2. Se você colocar aqui dentro do arco um tirante,
que sempre que é possível o pessoal põe, nem sempre é possível, né? Se tiver que passar aqui embaixo, aqui, uma ponte, não dá para fazer tirante assim. Então você tem aqui também uma estrutura hiperestática, porque você vai ter externamente 3 incógnitas e 3 equações, dá zero, mas internamente você tem mais uma incógnita. Então você tem G total igual a 1, é hiperestático. Né? Aqui pior ainda, você tem aqui 2 aqui, 4, então o G externo já dá 1, e o G interno também dá 1, então o G total dá 2, é hiperestática de grau 2. Tá? E tem os quadros, né? Os quadros são coisas assim, ó, fechadas. Tá? Fechadas. E aí o que acontece? Se você aqui se trata como um corpo rígido, você vai ter que G dar 0, porque você tem 3 incógnitas com 3 equações. Mas a força aqui dentro desse quadro você não conhece. Tá? Você tem que descobrir os dados em um ponto do quadro, e você consegue achar dos outros pontos, mas só de assim, mostrando só assim a relação sem nenhuma informação a mais, você não consegue estudar o que acontece aqui dentro do quadro, tá? Então, sabendo uma informação aqui dentro do quadro, você encontra a outra, tá? Porque internamente, pessoal, você tem muitas incógnitas, né? Você tem... você não conhece nem a cortante, nem a normal, que é a tração e compressão, nem o momento fletor. Você tem 3 incógnitas internamente. Então, o G é 3, porque internamente você tem 3. Então, aqui internamente você não consegue calcular as forças, não. Tá? Se fosse uma treliça, seria diferente, né? Teria um pino aqui, teria um pino aqui, 2 rótulas, e teria mais uma barra para segurar tudo. Aí daria para resolver, tá certo? Mas como é uma estrutura rígida, sem nenhuma rótula, não dá para resolver. Tá? Com 2 quadros, pior ainda. Hiperestática de grau 6. Tá? Então, por exemplo, se você pegar uma estrutura desse tipo, tá? O que acontece? Você tem aqui uma incógnita, aqui tem 2, são 3. E o carregamento você resolve com 3 equações. Então, isso aqui, o G vale 0. Esse sistema aqui você consegue resolver tranquilamente. Tá certo? Sem problema nenhum. E esse pórtico? Mesma coisa. Isso aqui você tem 3 barras como se fosse um corpo só. Aqui 2 incógnitas. Aqui mais uma, 3 incógnitas. Com mais 3 equações. Você resolve também. Esse é um pórtico isostático. A treliça também. Você tem aqui, ó, 2 incógnitas. Mais uma, 3. 3 incógnitas, 3 equações. Você resolve as reações de apoio. Em cada ponto desse, você tem um nó. Resolve cada ponto do nó, como você já aprendeu. Também dá para resolver e achar as forças em cada barra. Tá certo? Repara que, por que a pessoa fala... Só uma coisa, por que, por exemplo, isso aqui é uma treliça, tá? E esse aqui não é uma treliça? Primeiro que não tem as articulações aqui. E segundo que a força está no meio da barra, né? Esse aqui também anterior não é uma treliça. Por quê? Porque tem uma força no meio da barra. Tem forças aqui no meio da barra. Então, como é que você sabe que eu tenho uma treliça? Você tem uma treliça quando as forças estão só nos nós aqui, onde estão os chamados articulações, né? E aí você sabe que o momento aqui é 0, você consegue resolver o nó, então, tá certo? Por exemplo, esse aqui é um pórtico triarticulado, tá? Por que ele é isostático? Porque eu tenho aqui, ó, 4 incógnitas externas, 2 aqui e 2 aqui. 3 equações, então o GE dá 1. Só que você tem uma rótula aqui, tá certo? Você tem mais uma equação na parte interna, então você vai ter que
GI dá menos 1, 1 menos 1 dá 0, dá para resolver isso aqui. Lembrando, como é que você resolve isso? Né? Você vem aqui, monta as equações do corpo, tá certo? Aí você vai ver que você tem 4 incógnitas, né? Você faz a soma das forças em x, em y e os momentos. Aí o que você faz? Você vem aqui, corta bem aqui no meio, tá? Corta bem aqui no meio. E pega só a parte esquerda ou só a parte direita. E aí você fala que a soma dos momentos em C dá 0. Aí você encontra, tá? Você pode encontrar até as forças aqui também. Tá? Ó, tem uma força interna aqui na rótula. Como é que você acha a força interna? Você, depois que você descobriu, você usou a equação dos momentos, tá certo? Calculou as reações todas. Você vem aqui, escolhe só o lado esquerdo e o lado direito e bota duas forças aqui, x ou y. Como você não tem mais, tá tudo calculado já, você pode achar as forças x e y e somar e Pitágoras e achar a força nesse pino aqui, dá para achar. Tá? Então, por exemplo, fica esse exercício aqui para você fazer em casa, mas aqui você tem o quê? Você tem aqui uma barra, né, segurando essa outra barra. Aqui tem um carregamento distribuído e aqui tem um sistema que é isostático. Por quê? Você tem aqui duas incógnitas, mais uma, três incógnitas. Com 3 equações externas, você tem o sistema possível de ser resolvido. Tá certo? E esse aqui, por exemplo. Esse aqui já é um sistema bem mais complexo, mas também é possível resolver. Ó. Você tem aqui um engaste, mas aqui eu acho que faltou uma linha aqui. Tem um rolete aqui e um rolete aqui. Então, 3 mais um 4, mais um 5 incógnitas. Só tenho 3 equações, então G igual a 2. Só que eu tenho duas rótulas, então o meu GI é menos 2. 2 menos 2 dá 0. Dá para resolver isso aqui? Dá. Primeiro você resolve o sistema inteiro, vai ter 5 incógnitas. O que você faz? Você corta aqui, escolhe, por exemplo, o lado esquerdo, monta mais uma equação. Depois você corta aqui, escolhe o lado direito, monta mais uma equação. Soma dos momentos igual a 0 nesse ponto. Você tem 5 equações. Aí você consegue resolver o sistema. 5 equações com 5 incógnitas. Tá certo? Por exemplo, esse aqui. Ó, você tem aqui duas incógnitas mais duas incógnitas. Né? É um triângulo, né? É. Aqui eu tenho 4, então. Tem as equações. Então, o GE dá 1. Mas eu tenho uma rótula aqui. Então, o GI dá menos 1. 1 menos 1 dá 0. Tá certo? E a resposta, se você for fazer em casa, eu coloquei até a resposta aqui para você, se você quiser testar em casa. Aqui são as forças que você vai ter a reação de apoio. São essas aqui. Tá vendo? Testa em casa para ver se você consegue fazer. Então, pessoal, as estruturas e as máquinas, elas são feitas com peças prismáticas, que são peças, em geral, longas e delgadas, né? E as máquinas têm uma pequena parte móvel, tipo, por exemplo, um alicate, tal, né? E eles se movem, as máquinas só movem apoiadas em um pino, tá? E as barras delgadas, as estruturas geralmente têm rótulas, tá certo? As estruturas com essas peças prismáticas, né, peças delgadas, elas são geralmente estacionárias, elas estão paradas, né, e suportam uma carga, enquanto as máquinas possuem uma parte delas, uma parte móvel, para pegar, ou amassar, ou apertar, ou você amplia ou reduz a força. Tá? Em geral, esses casos que a gente estuda são casos em que o G total dá 0, tá? Você aplica as equações de equilíbrio externo mais do equilíbrio interno da rótula e você consegue resolver o sistema todo, tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, ele dá um exemplo para você desenhar o DCL de cada elemento, do pino e dos dois elementos ligados. Então, veja bem, aqui eu tenho um pino aqui em A e um pino em C. Então, a reação de apoio aqui
Duas incógnitas com duas incógnitas. 4 incógnitas. Eu tenho 3 equações. E aí, então, o GE dá 1. Mas eu tenho um pino aqui em B. O GI dá menos 1. Então, dá para resolver? Tá. Tá certo? Se você separar cada elemento, esse elemento aqui, é de boa prática, quando você separa os elementos, colocar forças aqui, x e y. Mas presta bem atenção. Se você colocar, por exemplo, aqui a força assim, y negativa e x negativa, do outro lado você põe oposto, x positiva e y positiva. Por quê? Porque são forças de ação e reação, tá certo? Agora, isso não influencia nada na rótula, porque você, quando somar os momentos no ponto B, essas forças não causam momento, certo? Então, somar os momentos no ponto B, que seria a quarta equação, você já resolve ou usando essa barra ou usando essa barra, tá certo? O próprio pino só tem essas 4 forças, né? Que são as forças de ação e reação, tá certo? Ele está em equilíbrio. E a barra, o sistema junto, você não marca essa força aqui. Então, em geral, você começa o exercício montando as equações desse sistema, tá certo? Aí você montou as 3 equações, você vem, quebra o sistema no meio, escolhe a parte esquerda ou direita e soma as forças, soma os momentos aqui no pino, igual a 0. Se você pegar, por exemplo, a parte esquerda aqui, somar os momentos aqui no pino igual a 0, você vai montar mais uma equação para Cx e Cy. Aí você consegue resolver o sistema, tá certo? Então é isso, pessoal, tá? Por exemplo, esse sistema aqui, a correia da transportadora, tá bem? Passa por um rolo aqui, vem para cá. E esse peso, simplesmente é o seguinte, essa correia ela é muito tracionada, tá? Ela passa lá em cima, que você não está vendo aqui, leva o minério lá para frente, o minério cai, ela volta. Como esse minério é muito pesado, há uma tendência forte dessa coisa ficar frouxa, né? Então, na volta, ela passa por um sistema assim, ó, tem esse peso que mantém a correia esticada, tá? Tensão constante. Então, ele pede para fazer o DCL do tambor e da estrutura. Só o DCL, pessoal, tá? E aqui é o peso W. Então, mais ou menos uma coisa assim, ó, né? Esse aqui é o tambor. Aqui é uma coisa vertical e aqui está inclinado. E como é que é a estrutura? A estrutura, você tem aqui um pino, então tem a X e a Y. A estrutura só vê esse pino que está preso no tambor. Então aqui tem mais 2 forças, Bx e By. E tem o peso aqui, tá certo? E o tambor tem só só tem as 2 trações, né, que é a mesma. E aqui o pino, né, como é um pino, tem duas incógnitas, né, Bx e By, tá certo? Então, se você trabalhar com o sistema, com esse pino aqui, com o tambor aqui, tá? Então, essa força desaparece, você só vai ter essas 3 equações aqui, ó, a x e a y, né? E essas tensões aqui, essas trações, T. Dá para resolver o sistema, tá? Depois você separa só para resolver se você quiser saber a força interna aqui, tá certo? Por exemplo, aqui, ó, construa um diagrama de corpo livre para cada uma das partes do mecanismo de pistão liso de base de ligação utilizado para amassar latas, tá certo? Então, primeiro, você tem essa alavanca principal, tem aqui um pino, mas aqui não é 2 forças, porque esse aqui é o elemento de ligação, então aqui a força é na direção desse pino, desse elemento. E aqui é um pino, né? Tem 2 forças, então ficaria uma coisa assim, ó, uma força aqui na direção do B, e aqui 2 forças.
Esse elemento aqui é o elemento de treliça, né? Então ele só tem a força de, no caso aqui a gente está chutando de compressão, que parece ser razoável, né? E esse pino D aqui, ele só tem também duas forças. Essa lata tem uma força para cá, tem a força normal, que é a força peso, responde à compressão que é feita contra o chão. E aqui as reações que são opostas a essas duas, tá certo? Então, em geral, você trabalha com esse sistema aqui, né? E você coloca essa força aqui, mas você coloca essa lata aqui junto, né? Então, essa força D some, você vai ter só a força P aqui, que é a normal que a lata faz, e a normal que o chão faz. Aqui você vai ter duas incógnitas, mais uma aqui, 3, tá? Você vai ter 3 incógnitas, dá para resolver no sistema. Depois você pode separar a alavanca do suporte aqui e achar a força no pino D, tá certo? Esse aqui é um sistema bem complexo, tá certo? Olha, já bem, as cordas encostam na polia, tá? As cordas encostam na polia, tá? O DCL do sistema inteiro, tá? Seria uma força aqui, certo? Uma força aqui e duas forças aqui, tá? O sistema, isso aqui está tudo separado. O sistema inteiro, opa, deixa eu ver para cá, tá? O sistema inteiro é assim, ó. Os pinos desaparecem, tá? Porque no pino você tem ação e reação. Então, esses B's aqui desaparecem. Aqui na polia tem uma tração aqui que é igual a tração aqui. Aqui vai ter uma força de tração aqui. Aqui você vai ter um T aqui, um T para baixo, um T para cima, para cá e um T aqui. E duas equações aqui. Então, se você olhar, você vai ter 2 mais 1, 3. Dá para resolver o sistema. Aí, se você quiser saber separar as polias, para achar a força no pino B e no pino C, aí você separa as polias, né? E aí consegue achar a força, você já sabe a tração, você acha as forças Cx e Cy, tá certo? Por exemplo, essa caçamba aqui, ó, como é que você desenha o sistema? Você tem aqui esse braço, isso aqui é dado, né? Esse braço. Repara que a parte que tem a carga, ela encosta em D e encosta em A. Mas o A não faz parte do elemento principal. O A faz parte desse elemento de ligação. O elemento principal vai ter o quê? Uma força aqui, desse elemento de ligação aqui, HI. Duas forças em F, porque é um pino. Uma força aqui nesse braço E, que é o braço hidráulico. Uma força nesse elemento estático, nesse elemento de ligação aqui em C. E duas forças em D, que é um pino. Não vai aparecer o A, tá? Tá aqui, ó, duas forças em D, uma força no elemento de ligação CB, uma força no EB aqui, que é a força do pistão, duas forças em F, que são as reações do pino, e uma força aqui HI, que é a força desse elemento dessa barra, tá? Mas eu poderia fazer todo mundo junto e eu esqueceria esse pino D. O pino D sumiria e ficaria esse FBA aqui e esse W, tá? Então, essa é a maneira de fazer a coisa separada, tá? Se você juntar esse com esse, o que vai desaparecer é simplesmente esse força D, vai desaparecer, tá certo? Mas você vai ter uma equação a mais desse pino B. O pino B vai receber essas três forças, FBE, FCB e FBA. Então esse pino vai ter vai dar mais uma equação. É como se fosse o pino de uma treliça.
Bom, agora, se a gente já viu mais ou menos como é que faz, vamos fazer esse exemplo aqui, que é um exemplo mais simples, né? O que acontece? Ele quer saber as componentes horizontal e vertical, que é a força que o pino C exerce aqui na estrutura aqui. A força no pino. Aí você olha e fala assim, professor, aqui é um pino, aqui é um pino. 2 mais 2, 4 incógnitas, não tem como fazer. Tá certo? Aí eu falo assim, alto lá, né? Alto lá. O ponto B é uma rótula, olha o pino aqui. Então a soma dos momentos é 0 em B. Tá certo? Essa vai ser a quarta equação. Então você tem aqui, ó, separado, você tem aqui o elemento de ligação, né? Como aqui não tem nenhuma força atuando externa, isso aqui é como se fosse um braço de uma treliça. Então a força é na direção dessa barra. Tá? Então esse FAB aqui é conhecido. E aqui eu tenho duas incógnitas, que é Cx e Cy, e a força P. Então dá para resolver, porque ó, 2 mais 1, 3. Tá certo? Aí você vai só resolver aqui tranquilamente, como você já sabe, né? Os momentos em C, se somar os momentos em C dá 0, você vai conseguir achar o FAB. Vai ser 2.000 vezes 2, e FAB é seno de 60, o braço é 4. Esse aqui é positivo, esse aqui é negativo, você acha o FAB. Sabendo o FAB, você soma em x e y, você acha o CX e o CY. Tá certo? Mas, se você supor que você não sabe, não sabia que isso aqui é um elemento de treliça. Então você faz aqui, ó, AX e AY, CX e CY. Somos momentos em A, por exemplo, tem uma equação. Somos momentos em C, tem outra equação. Aí o que você faz? Aí você faz uma equação para Y ou para X. Aí você soma os momentos em B igual a 0, porque daí isso aqui é uma rótula. Você vai ter a quarta equação que você precisa. Dá a mesma resposta. A vantagem é que você vai encontrar a reação em A, apesar que a força em A vai ser igual a FAB, aqui dá essa mesma força aqui. Tá certo? Por exemplo, isso aqui é um típico exercício de prova. Ó. O que você vê aqui? Você vê um engaste, são 3 incógnitas. E um balancim, mais uma incógnita. Então, 4 incógnitas, 3 equações. Então, G dá 1. Não dá para resolver. Mas eu vejo que B é uma rótula. Está marcado aqui, né? Pino. Então, aqui eu tenho uma equação a mais. Então, meu G dá menos 1. Menos 1 mais 1 dá 0. Dá para resolver. Como é que você pode resolver isso? Você faz o DCL. Aí o DCL você já faz. Se quiser fazer isso separado, você que sabe. Tá? Mas aí você pode primeiro montar o sistema como um todo e fazer as equações. Tá? O sistema como um todo. Então, soma dos momentos em A, soma das forças em X, soma das forças em Y. Tá? Aí o que você faz? Aí que você vai cortar na rótula, pega o lado esquerdo, por exemplo, porque é mais fácil. Aí você faz, soma dos momentos em B dá 0, porque é uma rótula. Aí vai ficar, ó, já vou até fazer, ó, vai ficar aqui, ó, 8 vezes 1 dá menos 8, que é horário. Mais C vezes 2, né, porque é o anti-horário, dá 0. Eu já vou então descobrir que esse C vale 4, tá? Porque 8 vezes 1 é 8, 2 vezes C é 2C, 8 igual a 2C, C igual a 4. Então, aqui eu já marco, eu já acho o CY só fazendo um momento aqui na rótula, tá certo? Momento na rótula, eu já acho o CI, tá? E aí, nesse elemento aqui, como não tem força X, o BX é 0. E a força Y, eu tenho que as duas forças dá 8. Então, se o CY é 4, então o meu VY também é 4. 4 mais 4 dá 8. Então, fazendo o momento na rótula C0, eu já encontrei o valor de CY. Aí eu posso juntar tudo novamente, ou posso usar esse BX e BY que eu achei aqui e analisar só essa parte. Tá? Soma das forças em x dá 0, a x é 0, porque o BX é 0. Ah, não, tem essa parte aqui, ó, né? 10 vezes 3 quintos. Então, a x vai ser
6 kN, né? Tá? Soma dos momentos em A também dá 0, aí você vai achar MA. E em FY dá 0, você vai achar o AY. Então AX é 6, o AY é 12, o C dá 4, e esse BX, o EBY é 4 também. Eu já acabei encontrando até as forças no pino. Nem sempre ele pede, ele pediu as reações dos apoios só. Ele não pediu a força no pino, nem precisava fazer. Tá certo? Por exemplo, isso aqui, mas isso aqui é uma estrutura que ele pede a força do pino C. Tá? Mas repara bem o seguinte, ó. Não tem mais nenhuma incógnita para cá. Ó. Tudo que sai fora aqui do mastro, não tem incógnita aqui, porque o peso é conhecido. Tá? Eu tenho duas aqui e uma aqui. Então, de cara, se eu analisar só esse mastro aqui, e supor que isso aqui é uma coisa rígida, eu consigo achar o D, aqui o DX e o AX e o AY. Tá? Aí, para achar a força no pino C, eu faço só, por exemplo, só o mastro principal. Tá? Porque eu já conheço o AX e a Y, já conheço o DX, eu vou ter aqui duas incógnitas, CX e CY e FAB. Aí eu resolvo e acho o CX, o CY e o FB. Tá? Então a estrutura como um todo, você vai achar o AX, o AY e o DX, porque é só somar um momento em A, o X e o Y. Aí depois que eu separar só a parte vertical aqui, aí eu coloco já a força conhecida, a dx eu conheço, a x, a y eu conheço, e faço a soma dos momentos no ponto C, por exemplo, igual a 0, eu já vou achar o FB. Aí, calculando a soma das forças em x e depois em y, eu vou achar o CX e o CY. Tá aqui, aqui estava pedindo, né? Pedia a força no pino C. Tá certo? Aqui, por exemplo, tem um negócio que parece bem complicado, mas olha, é um arco que ele vem, para aqui, sobe uma barra e vem aqui um rolete aqui em cima. Aqui não tem nada apoiando. Então esse negócio tenderia a cair, esse ponto B. O ponto B não cai porque ele encosta aqui na parede. Tá certo? Se você tirar essa parede, esse negócio roda, isso aqui cai. Essa parede não deixa cair. Tá? Então, a princípio, esse pino B só serve para sustentar essa estrutura aqui. Mas ele não tem nenhuma força externa aqui. Mas o ponto B é uma rótula. Tá certo? Você quer saber a força no pino B e a força no pino D aqui? É só fazer o DCL. Tá certo? Se você pegar aqui só esse arco, por exemplo, você vai ter uma força aqui BX e BY, aqui AX e AY, e uma força normal aqui. Você vai ter 5 incógnitas, certo? Se você pegar o sistema como um todo, isso aqui é a força interna, isso aqui é a força interna, você vai ter duas incógnitas aqui e uma aqui. Então, você vai ter... Só que você vai ter que colocar essa força aqui, que esse negócio pesa quanto? 20 libras. Ó. Bota as 20 libras aqui. Aí você vai achar a x e a y e essa reação no rolete CX aqui, tá? Então, a primeira parte do sistema como um todo, você resolve, né? A x, a y, o CX aqui e a força de 20 aqui em cima. O contato aqui é força interna, aqui é força interna. Eu vou achar o AX, o AY e o CX. Agora, para achar o BX, BY, eu pego só esse arco aqui. Agora eu já consigo fazer isso. Por quê? Porque eu conheço o AX e a Y. Tá certo? Volto para cá, faço a mesma coisa aqui. Essa é a força que esse sistema comprime aqui. Certo? Que é a força normal que ele aplica aqui. O que acontece? O AX e o AY você conhece. Então, põe os valores lá. Soma os momentos, por exemplo, no ponto B. Eu vou achar essa força normal aqui. Tá certo? E aí, porque ela não é igual a esse 20, né? Porque essa força interna, nada manda que ela seja... Porque essa força interna é essa força de contato aqui, tá? Aí eu somo os momentos no ponto B, acho a força de contato, depois somo as forças em x e y e acho o BX e o BY. E por fim, nesse pino aqui,
como é que você faz o pino? Você tem a força normal para cima, que aqui é ação e reação, né? Tem o peso para baixo, e aqui tem dx e dy. De cara eu vejo que dx vale zero, porque não tem força em x. E que essa força aqui, dy, que nesse apoio, ela vai dar 20, né? Porque 20 mais 20 deu 40, por isso deu 40 aqui, tá certo? Veja bem, essa força Cx é que força esse L a ir para baixo, então aumenta aqui a compressão, além dos 20, tá certo? Bom, esse aqui é um sistema muito usado, né? Sistemas de 2 polias ou 3 polias, né? Então aqui, por exemplo, ele quer saber quanto que é a sua força P. Isso aqui já é uma máquina, tá, pessoal? Uma máquina. Essas polias em série são máquinas. Quanto que é a força P que você precisa para suportar essa carga de 600? Dá para fazer de cabeça, né? 600. Quantas cordas tem aqui? Uma. Se aqui é P, então aqui é P, 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 aqui é P. Então eu tenho aqui 600 com 3P para cima. Então P é 200. 600 com 3P para cima. Tá certo? Já sabia as forças no pino B e no pino C, também dá para saber. Para a polia A, né, 3P igual a 600, o P é 200, já descobri. Para a polia B, a tração aqui nesse eixo aqui, você tem 2P's aqui, então é 400. E para esse pino aqui em C, você tem 200 aqui, a tração, e o P aqui. Aqui é 200, 400, com 400 aqui dá 800. Tá? Mas ele pediu só o P aqui, então de cara você podia fazer já 3P igual a 600, P igual a 200, tá? Tá aqui. Bem tranquilo essa, né? Porque as polias são ideais, pessoal. Olha que interessante esse negócio aqui, ó. Um homem pesando 150 libras sustenta-se por meio de um sistema de cabos e polias, mostrado na figura. Se o assento tem um peso de 15 libras, determine a força que ele deve aplicar sobre o cabo A e a força que ele exerce sobre o assento na condição de equilíbrio. Tá? Então, pessoal, você tem que desenhar 3 corpos aqui, né? Primeiro, o homem. Tá? O homem puxa a corda puxa o homem. Tá? E depois também, aqui é normal no banco B. O homem aperta o banco para baixo, o banco B faz normal no homem para cima. E por último, tem o lance das cordas aqui, né? Essas cordas que vão me dizer a cinemática do problema, tá? Então eu vou primeiro fazer do homem, né? O homem ele puxa a corda para baixo, então é a força que os elementos externos fazem no homem. Então a corda puxa o homem para cima. O homem tem um peso de 150 libras, né? Para baixo. E tem a força que o banco faz no homem aqui para cima. Então aqui eu tenho 3 forças do homem. Vamos fazer só o banco. O banco. Você tem aqui uma tração TE para cima. E tem a força que o homem comprime o banco para baixo, que é esse mesmo N. E tem o peso do banco, que é 15. Tá certo? Então, para o homem, se eu colocar aqui a soma das forças em Y igual a 0, eu tenho que TA mais NS menos 150 igual a 0. E para o banco, eu vou ter o peso do banco para baixo, a normal que o homem aplica no banco também para baixo, e o TI aqui que sustenta o banco para cima. Então o banco vai ficar assim, ó, TI para cima, a normal para baixo, porque é ação e reação, né? E o peso aqui para baixo. Então para o banco eu vou ter normal mais 15, ou então TE menos normal menos 15 igual a 0. Tá? Repara que eu ainda
não consigo resolver, porque eu tenho aqui TE e TA. E onde que TE e TA se encontram? TE e TA se encontram aqui na apolia C. Esse aqui é TE, aqui também é TE, aqui também é TE. E aqui é TA para baixo. Então, essa apolia C vai ter 2 TE para cima e 1 TA para baixo. Então, para a apolia C, como ela não tem massa, né, 0, então 2T é igual a TA. Aí ficou fácil, né? Você põe aqui TA igual a 2TE, põe 2TE aqui e 1TE aqui, sisteminha de duas equações com duas incógnitas, tá certo? Aí você resolve e você vai encontrar, então, que TE é 55 libras e o TA 110 libras. A normal, 40 libras. Então, o que acontece? O homem faz uma força menor do que o peso dele, porque tem um sistema de duas polias aqui. Então, essa polia móvel ajuda a reduzir o peso dele, tá? A diferença de 40 libras é a força que faz aqui no banco, né? O banco faz nele, tá? E a tração TI acaba dando 55 libras, tá? É uma força interna do sistema aqui. Esse aqui é um sistema bem complexo, ó. É uma máquina também, ó. Uma mão exerce uma força de 8 libras sobre um punho de um alicate de compressão de molas mostrado conforme mostrado. Determine a força da mola necessária para manter o equilíbrio do mecanismo. A força da mola é aqui, ó, tá? Ela quer subir a parte de cima, empurrar para cima, a parte de baixo, empurrar para baixo, tá certo? Bom, o que acontece? Todos esses caras aqui são pinos, ó. F, E, D, C, B, A, tá? Aqui G não é pino. Então o que você faz? Primeiro você tem que começar onde você está com onde você tem os dados. Você tem aqui, né? Vou pegar esse elemento aqui, ó, ABG aqui, ó, tá? E lembrando o seguinte, ó, ABG, o A está ligado aqui no ponto E. E o ponto E, pessoal, são aqui são dois, como é que chama? Hastes leves, né? Então vai ter uma força aqui ED, uma força EF. Isso aqui também é uma haste leve, vai ter uma força EA. Então esse ponto E é um ponto aqui onde as forças se cruzam. Você pode começar por ele também. Você tem então a força ED, a força EF e você tem também, aqui é a EF, tá? E tem essa força EA aqui, ó. Tá? EA. Beleza? Depois, vamos pegar então esse pino aqui, ABG. ABG. Então, B é um pino, duas reações. Tem a força de 8 e tem a força FEA aqui, ó. Tá? FEA aqui. Bom, aí eu olho para aqui e vejo assim, bom, aqui tem 3 equações, 3 incógnitas, dá para resolver, tá? Então, a alavanca ABG, eu tenho aqui a força EA é 32 libras, tá? Então, se eu transportar isso aqui para cá, isso aqui é 32 libras, então eu já vou conseguir descobrir quanto que é a força aqui nesses sistemas do lado de cá, porque essas duas aqui me parecem que são iguais, tá certo? Então, no pino E, eu tenho que essas duas forças são iguais, vou chamar de F, então esse F aqui é 32 libras. Sabendo a força que está aqui no pino, e sabendo que é 30 graus com a vertical, eu posso pegar só esse braço aqui, o braço de cima ou só o braço de baixo, tá certo? O braço de baixo é meio complicado, porque ele é muito longo aqui, ó, vai estar aqui embaixo, mas o braço de cima termina aqui no ponto C, tá? Então esse braço de cima, aqui eu tenho duas equações, Cx e Cy, aqui eu tenho essa força ED que eu acabei de descobrir, que é de 32, e aqui a força da mola. Eu quero saber essa força da mola aqui. Então, sabendo a força, por tantos momentos aqui no ponto C igual a 0, você tem aqui a força da mola, o braço é 6, e esse 32 cosseno 30, o braço é 3. Aí encontrei a força da mola, 13,9 libras. Tá certo? Essa aqui é a força que você está pedindo. Então é isso, pessoal.
Tem alguns que a maior parte das questões são de equilíbrio estático, tá? Essa parte de máquinas tem só pouquíssimos problemas, acho que uns 2 ou 3 só, tá? Você vai se concentrar mais na parte de equilíbrio estático, usar uma rótula, né? Então você vai ter sistemas lá que você vai ter 4 incógnitas, você fala assim, e agora? Aí você faz a soma dos momentos na rótula igual a zero, você acha a quarta equação, beleza? Então é isso que eu queria dizer nessa aula de hoje. Então, por enquanto é só isso. E eu espero vocês amanhã lá com as dúvidas, tá certo? Até mais.